nesse dia, nesse momento, estar junto conosco aí na sua casa, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, porque o único motivo aqui é de adorar ao Senhor, levar a palavra dele, para que mais pessoas possam se achegar a esse Deus tão maravilhoso, que é o nosso Pai. Que hoje então você possa se sentir abraçada, se sentir tocada pelo Espírito Santo de Deus, que você possa, junto com a sua família, se você estiver com a sua família, se você estiver sozinho nos assistindo, abrir o seu coração, pedir para que o Senhor venha e faça morada em você, que nós possamos juntos hoje aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos para que nós possamos orar. Feche os seus olhos aí onde você está, se você está ouvindo essa palavra. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa vir e fazer morada em nós. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração, Deus. Não há outro Deus semelhante a Ti. Não há outro Deus, Senhor, que nós queremos adorar. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é digno. Estamos aqui, Pai, porque nós queremos, ó Pai, sentir a Tua presença. Não há melhor lugar do que estar na Tua presença, Senhor. Oh, Pai, oh, Abba, queremos Te honrar com os nossos louvores, não somente em palavras, Senhor, mas com as nossas atitudes. Oh, Deus, que nós possamos ser segundo o Teu coração, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, encontrar em Ti abrigo, encontrar em Ti, Senhor, segurança. E tudo aquilo, Senhor, que nos falta, que nós possamos, Senhor, encontrar em Ti como filhos amados. Senhor, gera em nós essa identidade. Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos, que nós somos filhos. E isso graças ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. E antes mesmo, Senhor, de nós nos formarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos amava. Obrigado porque o Teu amor é maravilhoso. E o Senhor é digno de todo louvor, Senhor.
preparando esse ambiente para que o Senhor venha e se sinta adorado neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, tem liberdade aqui. Toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor. Tens liberdade em nosso meio, na nossa casa, Senhor, no nosso coração, na nossa vida, Senhor. Só Tu és digno, Senhor, o Teu amor
profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia. Queridos, nós precisamos entender que esse é um tempo de estar profundo no Senhor. O Espírito Santo me incomoda muito por esses dias que não há tempo de viver mais aquele relacionamento raso com Deus. Se você ainda não tem um relacionamento de intimidade com o Senhor, comece hoje. Peça perdão ao Senhor por tanto tempo não ter agido de uma forma que te levasse a Ele. Que hoje você possa se mergulhar em águas mais profundas. Que você possa não somente ter as águas nos arteiros, mas que você mergulhe verdadeiramente na presença do Senhor. Amém? Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos. Maravilhosa é a presença do nosso Deus, queridos. Nós abrimos nosso coração para que o Espírito Santo de Deus ministre nele. Nós somos cheios da presença dele. E hoje eu gostaria de meditar com você um pouco da palavra do Senhor em 1 Samuel 16. Vamos contar aí um pouco da trajetória de Davi. Todos creio que é uma passagem bem já conhecida. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus ele nos impressiona, ele nos surpreende a cada ministração e a cada dia. E eu creio que, como comigo também pode ser com você, desde que nós estejamos com o nosso coração aberto para ouvir a voz do Senhor, para ouvir não o que eu estou aqui para pregar, o que eu estou aqui para falar, mas para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a ministrar no nosso coração. Se você é uma pessoa que ama estar na presença de Deus, se você é uma pessoa que ama ouvir a voz do Senhor, não ouvir a minha voz, porque eu creio que quando nós abrimos a palavra do Senhor, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós meditamos em coisas concernentes à palavra de Deus, é a boca do Senhor que está falando em nós, não nós que estamos falando para o Senhor, mas é Deus falando em nós através de sua palavra, amém? Então pegue sua Bíblia aí, abra comigo lá em 1 Samuel, versículo 16. Vamos ler aí do 16, versículo 16, do 1 ao 13. Vamos ter um entendimento um pouco daquilo que Deus tem falado conosco, amém? 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Aleluia. Esperar um pouco, você pega sua palavra e sua Bíblia, acompanhe conosco. Amém? A palavra do Senhor diz assim, queridos: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te falarei. Farei saber o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. 4. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: É de paz a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: Certamente
está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os teus moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porém é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu o menino, e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? Queridos, gostaria de meditar com você aqui em três aspectos aqui. Primeiro, Davi, o escolhido de Deus. O tema para a nossa ministração aí. Davi, o escolhido de Deus. E nós podemos ver aqui, queridos, que do versículo 1 até o versículo 6, Deus manda que Samuel vá até Belém ungir um rei. E que lá ele iria mostrar quem é esse rei, né? Quem era o rei. O interessante é que quando ele chega lá e manda chamar os filhos de Jessé, é algo que me chamou muita atenção aqui, quando ele, de imediato, no versículo, acho que no versículo 6 aqui, sucedeu que entrando eles viram Eliabe e disseram: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O interessante aqui, queridos, é que Samuel era um homem, vamos dizer assim, eleito pelo Senhor, que agradava o coração do Senhor. Mas que, ao mesmo tempo, logo quando Deus dá essa ordenança a ele, talvez por ser um homem muito abençoado, talvez por ser um homem muito cheio da presença de Deus, ele meio que relutou em ir até a casa de Jessé. Por quê? Porque ele ainda acreditava que Saul poderia ser o rei, que Saul poderia retornar a fazer as coisas boas. E como a gente viu aqui, no início diz que Samuel estava com dó de Saul, teve dó de Saul. Fala até na minha, amor, que Deus fala assim: ó, o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer? Exatamente. Por causa de Saul. Então a gente vê que mesmo Deus sendo um Deus todo-poderoso, e mesmo assim que Samuel ainda fosse um ungido do Senhor, que agradava o coração do Senhor, ainda assim ele relutava um pouco contra o projeto e o plano de Deus. Eu creio aqui, queridos, que não, vamos dizer assim, não por falha dele, não por falha de Deus. Por um lado, a gente vê que ele era um homem de Deus que amava verdadeiramente o seu rei, né, e que desejava e que acreditava ainda que o rei poderia retornar a fazer a vontade de Deus. Né? E a gente vê por um lado aqui que havia realmente no coração de Samuel um coração de amor, um coração que tinha compaixão, um coração que ainda acreditava em Saul. Mas Deus já sabia que não ia adiantar. Deus já sabia de todas as coisas. Deus já sabia que o Saul ele não teria como mais retornar ao projeto inicial de Deus sobre a vida dele. Né? Então a gente vê aqui, primeiramente, algo para a gente, para mim, para você, para nós, pessoas de Deus, é algo para nós nos atentarmos aí ao que Deus verdadeiramente tem falado para nós, para mim e para você. As decisões que nós estamos tomando verdadeiramente,
ela está baseada naquilo que nós vemos, naquilo que eu posso ver, ou verdadeiramente no projeto de Deus, que Deus tem. Muitas das vezes que nós nos enganamos com o nosso coração, que muitas das vezes ele nos engana, nós fantasiamos várias coisas, nós projetamos várias coisas em nossas vidas, mas na grande maioria, ela não procede, ela não caminha conforme nós desejamos, né? E muitas vezes nós não sabemos esperar ou entender a voz de Deus. Há um alerta para nós aí, homens, mulheres de Deus, para que nós venhamos verdadeiramente confiar no projeto e no plano de Deus. Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto sobre a vida de Davi, porque Deus conhecia a vida de Davi. Deus já tinha escolhido Davi. De que forma, queridos? Pela aparência? Não. Pelo que Davi era. Pelo que Davi era. Uma pessoa simples, um homem obediente à sua casa, ao seu pai, aos seus irmãos, uma pessoa que mesmo antes de já ter um compromisso firmado com Deus, ele já seguia os princípios que agradam o coração de Deus. Queridos, e aí vai uma para mim e para você. Vai um questionamento aí, uma pergunta para mim e para você. Será que nós seguimos os princípios de Deus, mesmo se dizendo cristãos? Nós temos andado conforme o Senhor quer? Mesmo que muitas das vezes aquilo que nós venhamos a ter que fazer não seja algo que agrada ao meu coração, ou que seja do meu projeto, ao meu plano, ou eu tenho simplesmente feito aquilo que agrada ao meu coração, não me importando com o plano ou o projeto de Deus. Queridos, é para nós meditarmos sobre isso, porque nós temos visto hoje um evangelho muito cheio de si, de nós mesmos, sabe? Muitas vezes nós lutamos contra o próprio evangelho, né? Nós temos dizeres, muitas das vezes, que não refletem o evangelho. Quando nós nos tornamos pessoas que passamos a usar o nome de Cristo como referência ou como um projeto de vida, nós passamos a ter uma obrigação, queridos, de ser semelhantes a Cristo, de andar como Cristo. Então algumas coisas ela tem que ser abolidas da nossa vida. Algumas coisas que fazem grande diferença, que definem a mim e a você como escolhido de Deus. E aí, queridos, o escolhido de Deus, ele não é visto por Deus pela aparência. Nós podemos ver aqui que não foi a aparência que moveu o coração do Senhor. Não foi a aparência, mas foi o que estava no interior. E eu pergunto para você, como está o teu interior? Como está o teu interior e como está a tua aparência? O seu interior ele reflete? O seu interior está a mesma coisa que está a tua aparência? Ou você tem vivido uma aparência a qual o interior é outra totalmente diferente? Queridos, é algo muito importante e muito, dizer assim, muito precioso nós nos atentarmos para isso. A atitude do cristão, a atitude do homem de Deus, da mulher de Deus, ela não pode ser só externa. Ela tem que ser primeiramente interna. Nas decisões a ser tomada, na maneira de olhar o próximo, na maneira de falar, nas decisões a serem tomadas. Pessoas se dizendo ser cristão, queridos, mas não tem o comportamento de um cristão. Muitas das vezes a pessoa do mundo que não serve, que não vai em nenhuma igreja, ela tem um caráter muito mais apurado do que apropriadamente o cristão que está dentro da igreja. Né? Irmão, mas o que isso tem a ver com a vida de Davi? Tem tudo a ver, queridos, que quando Deus ele só delega o projeto dele para a nossa vida, quando o nosso coração e a nossa índole ela está sarada, ela está tratada. Se nós não tomarmos a posição de ser verdadeiramente
verdadeiramente escolhido de Deus e tomar a decisão de fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, nós vamos ser simplesmente pedra de tropeço para que outros venham conhecer o Evangelho. Porque do que adianta nós pregarmos, nós falarmos tantas coisas, mas não vivemos as nossas atitudes, ela não refletir o que nós pregamos. O que adianta eu falar de amor? O que adianta eu falar que Deus é bom, que eu amo ao próximo, que Deus é maravilhoso, mas nas minhas atitudes, seja ela na rede social, seja ela em Facebook, Twitter, queridos, e isso, a mídia social, a rede social, Twitter, Facebook, Instagram, esse tipo esse meio aqui, ele revela a muitos, quem verdadeiramente somos. Ele nos revela quem verdadeiramente somos. Em algumas coisas, ela reflete até que ponto nós estamos verdadeiramente preparados para ser um escolhido de Deus, como foi Davi, né? Samuel, então, por gostar de Saul, ele ainda acreditava e muitas vezes não se atentou para o que Deus tinha preparado, né? Sobre a vida de Davi. Vamos ler aqui no versículo 6 para a gente entender isso aí, ó. Capítulo 16, verso 6, diz assim, ó: E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Queridos, nós temos visto isso ou não? Muitas das vezes na igreja. Muitas das vezes aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho que não sabe nem falar. Muitas das vezes, muito mal ele olha nos nossos olhos. Muitas das vezes ele é aquele que menos se destaca, né? Mas de repente ele é aquele que está mantendo a igreja de pé. Muitas vezes é aquele a qual Deus se agrada ao coração. E na grande maioria, queridos, aqueles que se destacam, aqueles que falam bem, aqueles que querem, não é vida e regra para todos, queridos, mas nós temos que nos atentar. É isso que eu falo. Por que muitas das vezes pessoas se decepcionam com líderes, pastores se decepcionam com líderes? E isso é normal. Às vezes nós acreditamos no ser humano, isso é normal. Mas são os pequenos detalhes, queridos, que nos definem verdadeiramente quem nós somos. São os pequenos detalhes. Se nós nos atentarmos aos pequenos detalhes, né, nas mínimas coisas, nós conseguimos identificar a que grau a pessoa verdadeiramente está com Deus. Né? E quando nós não olhamos para a aparência, mas quando nós investimos no caráter, querido, porque é muito mais fácil você investir, gastar seu tempo com uma pessoa que tem caráter, ensinando, ministrando, pregando, discipulando uma pessoa de índole, de caráter, que certamente essa pessoa ela vai arrastar, talvez ela não vá saber pregar, talvez ela não saiba nem ler, mas essa pessoa, só com a simplicidade dela, ela vai arrastar para a igreja, para Cristo, que seja para a igreja, para Cristo, muito mais pessoas do que simplesmente aquela que de repente está no palco todos os dias, muitas vezes lá fora na rua não prega para ninguém. Ou se prega de uma forma arrogante, né? De uma forma impositória, de uma forma ofensiva, sem ter a simplicidade do Evangelho. Né? Então aqui a gente viu que o quê? Samuel, por mais que ele fosse um homem de Deus, ele não se atentou à mensagem do Senhor. 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Não adianta, queridos, isso, não adianta você ter um neto de idade, diz, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? Não adianta, a aparência não adianta nada. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor vê o que está dentro do coração. Né? O Senhor vê conforme está dentro do coração. Então, é algo a que nós meditarmos para que nós possamos verdadeiramente entender o propósito de Deus. Eu até
meditando nessa passagem, me veio à mente um filme, eu creio que muitos conhecem, né? Eu creio que a maioria assistiu, da Marvel, o Capitão América. Né? Não sei se... o que aconteceu? A gente vê um filme, é algo assim que não foi espiritualmente, mas tem uma coisa espiritual. Por quê? O Dr. Light tinha descobrido uma forma para criar um super-herói, mas o que ele procurava? Ele procurava uma pessoa de coração bom. Né? E no meio do filme lá, quando eles estavam buscando esse super-herói, e o Capitão América, ainda que não era Capitão América, ele se alistou lá, o que aconteceu? Tinha um lá que se destacava, que era o primeiro em tudo, tinha um lá que era briguento, era forte, e o comandante falou assim, é aquele. Mas aí o doutor que tinha criado falou assim, não é aquele. E quando ele verdadeiramente fez a prova, que jogou na granada lá, o grandão, correu fora. E o Capitão América era o fraquinho, que era o menos cotado, ele foi lá e fez o quê? Ele pulou em cima da granada, para quê? Para proteger os demais. Por quê? Ou seja, ele verdadeiramente tinha um coração, a qual pensava nos outros, a qual pensava no próximo. Né? Ou seja, eu vou morrer, mas protegeria os mais fortes, por ele ser mais fraco. E é isso que agrada a Deus, queridos. Isso agrada o coração de Deus. Davi era um simples camponês, um simples cuidador de ovelhas. Não era ninguém aos olhos do homem. Não era ninguém. Queridos, e quantas vezes Satanás ele não tem colocado isso no nosso coração? Quantas vezes Satanás não colocou isso no seu coração, dizendo que você não é ninguém? Que você não vale nada? Quantas vezes Satanás não falou isso, querido? Muitas vezes pela boca de parentes nossos. Eu mesmo fui um. Né? Tinha um ditado, eu criei com isso, que o pessoal dizia, por eu ter a orelha pequena, lá no Nordeste, lá, eles tinham uma crença lá que a pessoa que tinha a orelha pequena morria cedo. Né? E por algum tempo eu fui acreditando nisso, nossa, eu tenho a orelha pequena, eu vou morrer cedo, né? Vou morrer cedo. Numa mentira que Satanás colocou através do cibitismo, de uma crença, ou de uma simpatia, talvez seja, que eu verdadeiramente acreditava naquilo, que eu ia morrer cedo porque eu tinha a orelha pequena. E pessoas, minha avó, meu avô tinha um orelhão bem grandão, morreu velho, isso é verdade. Né? Porque acho que os únicos olhos que não param de crescer, parece que o nariz é a orelha, né? Então, quer dizer, a pessoa quanto mais velha for, mais orelhuda ela vai ser. Então, são mentiras que vão sendo colocadas em nossas vidas que muitas vezes nós acreditamos. Quantas das vezes nós não nos achamos capazes, né, de fazer algo para Deus? Quantas vezes Satanás tem nos enganado? Quantas vezes Satanás tem, muitas das vezes, enganado até pastores, queridos? Dizendo que eles não são capazes, que não adianta mais, ou que muitas das vezes é em vão, não compensa lutar por vidas. Muitas das vezes que o projeto de Deus é para outros e não é para eles. Queridos, o projeto de Deus é para você. Pastor, pastora, líderes de qualquer ministério, ou você que não é líder, você que tem um chamado para fazer algo de Deus, você que tem... Eu creio que Deus tem um propósito grandioso na sua vida. Talvez você não vá pregar, queridos, em cima de um púlpito. Mas talvez você vá ser a ferramenta de Deus para levar o pregador para o púlpito. Talvez você vá ser aquela ferramenta para ganhar aquela pessoa que vai ganhar multidões e milhões de pessoas porque ouviram você pregar. E queridos, nós não podemos desistir do evangelho, do chamado de Deus que Ele tem para nós. Líderes, pastores, ministros do evangelho, não se abata com o que o homem faz para você. Não ligue com o que o homem diz que você é. Davi, por mais que ele não fosse reconhecido em nada ali, queridos, por mais que ele fosse o que cuidava das ovelhas, né, por mais que ele não fosse aquele que buscasse a lenha, aquele que limpasse a casa, aquele que buscasse sustento, por mais que ele não fosse esse que demonstrasse força e poder,
Ele foi o escolhido de Deus, querido, porque Deus vê com o coração, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. O que o inimigo tem falado para você, querido, por esses dias? O que o inimigo tem ministrado no seu coração? Que você não vale nada? Que você não vai dar certo? Que não adianta mais? Deus fala que você é o escolhido. Amém? Que você é o escolhido de Deus. O 18 aqui diz, ainda no verso 16, 18, diz assim: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o benemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso. Só homem vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e gentil de presença. O Senhor é com ele, queridos. Aqui já fala quando Saul estava perturbado. Olha só como é que Deus faz, querido. Como é que Deus faz, queridos? Deus tirou Davi lá do meio das ovelhas, uma pessoa que não reconhecia, que ninguém conhecia ele, ou que, né? E olha o que Deus faz. Deus coloca ele junto ao rei, junto do rei. Por quê? Porque ele era um conhecedor da palavra, porque ele era um pregador, porque ele era uma pessoa influente, porque era uma pessoa vista em cima dos púlpitos? Não. Porque o coração de Davi era um coração que agradava a Deus. Porque as atitudes de Davi eram atitudes de um homem de Deus. E olha, mesmo ele ser ungido a ser rei, ainda assim ele não desejou aquilo. Por quê? Um espírito maligno que atormentava da parte de Deus, que atormentava Saul, queridos, tem muitos espíritos malignos aí, da parte de Deus, atormentando líderes. Para ver se ele acorda, para ver se ele desperta, para ver se ele toma a posição e assuma o seu chamado, queridos. É Deus deixando, muitas vezes Deus deixando, para que haja despertamento, para que pare de ser relaxado, para que venha fazer a vontade de Deus com excelência, para que agrade o coração do Senhor, não só na aparência, mas com o coração, queridos. Tem muitos, queridos, em cima dos púlpitos dos altares aí, sendo com o espírito muitas vezes maligno, atormentando pessoas, porque Deus está permitindo. E foi assim com Saul. Foi assim com Saul. E Deus permitiu, da parte de Deus, a palavra de Deus que diz que da parte de Deus foi enviado um espírito maligno para atormentar Saul. E o que acontecia? Um rapaz que tinha sido ungido pelo Senhor a ser rei, mas ainda assim não desejava o trono, ele já poderia, porque ele foi ungido por Deus, mas não. O que ele fez? Ele ia lá tocar sua harpa, cheio da unção de Deus. Para quê? Para acalmar o coração do rei. Para acalmar o coração do rei. Queridos, que homem de Deus e que mulher de Deus você tem sido? Eu tenho sido. E só pergunto para mim também, queridos. Eu tenho sido levantado para acalmar corações. Eu tenho sido levantado, eu tenho sido ungido para trazer refrigério aos corações. Ou eu tenho sido levantado para trazer tribulação a outros corações? Pessoas te amam mais ou te odeiam mais? As suas atitudes têm sido atitudes que agradam o coração de Deus ou que desagradam, queridos? Davi, queridos, tinha um coração que agradava o coração do Pai. Tinha atitudes que agradavam o coração do Senhor. E Deus colocou ele no lugar de honra. Deus colocou ele no lugar de vitória. Ele pediu? Não, ele não pediu. Ele simplesmente teve um coração que agrada ao Senhor. E se eu e você, queridos, nós fizermos isso, simplicidade, queridos. Simplicidade. Amar o próximo, amar ao meu irmão, mesmo ele aparentemente não tendo nada a me oferecer, eu ainda assim amar ele.
Amar o meu irmão, queridos, muitas das vezes que eu não concorde com algumas coisas dele. Amar o meu irmão, queridos, ainda que assim o que ele vive, ou o que ele prega, ou o que ele diz, não agrade a mim. Ainda assim eu tenho que amar ele. Ainda assim eu tenho que aturar ele. Ainda assim eu não posso falar palavras pejorativas a ele. Por quê? Porque nós já não vivemos mais na aparência, nós já não vivemos mais para a aparência do homem, mas nós vivemos a vontade de Deus. Isso é viver o reino, isso é viver a palavra, isso é viver o evangelho. Jesus, em nenhum momento, ele fez a vontade dele. Jesus fez a vontade do Pai. Ele disse, né? Na oração final, ele disse: Senhor, se for possível, aparte de mim esse cálice, mas em tudo que seja feita a tua vontade. Jesus não queria aquilo. Jesus não queria passar por tudo aquilo. Mas o que tinha que ser feito era a vontade do Pai e não a dele. Qual é a vontade que tem sido feita hoje na sua vida, na minha vida? Tem sido feito mais a vontade de Deus ou a minha vontade? E é isso, queridos, que eu creio que se eu falar mais, não vai ser do Espírito Santo de Deus, acho que vai ser meu, né? Já vai ser de mim. Mas no contexto geral aqui, queridos, o que eu quero dizer é que seja um homem quando eu falo homem e mulher, segundo o coração de Deus, queridos, fazendo a vontade do Pai. Deixe de lado, querido, toda arrogância, deixe de lado, querido, toda orgulho, toda amargura, queridos. Irmão, se você sofreu pelo Evangelho, dá glória a Deus. Aleluia. Se você sofreu pelo Evangelho, fica alegre, queridos, porque você está agradando o coração de Deus. Se você estiver sofrendo, querido, pelo Evangelho, aleluia, se alegre. Dê glória a Deus, querido. Seja grato a Deus. Porque é assim, para nós agradarmos a Deus, nós vamos agradar o mundo. E é assim que Deus se agrada, queridos. Nós vamos sofrer muitas vezes mentiras vão ser levantadas contra nós, calúnias vão ser levantadas contra nós, né? Planos, projetos malignos vão ser sim levantados contra nós. Mas que se você tem a certeza que você está fazendo para o Pai, e que suas ações têm sido totalmente de interesse de coração para Deus, queridos, se alegre. E que as pessoas vejam que você verdadeiramente é um homem ou mulher de Deus. Porque quando essas lutas, batalhas vierem se levantar contra você, queridos, você não vai precisar nem se defender. O Espírito Santo de Deus vai incomodar outras pessoas para dizer: não, ele não. Não, mas não, eu conheço. Eu sei a pessoa que ele é. Eu sei a pessoa que ele é. Não, ele não é assim. Me desculpe, queridos, mas ele não é assim, como já aconteceu conosco, né, amor? Já aconteceu conosco, queridos. A pessoa vinha falar mal, né? A pessoa, não, gente, eu não aceitei, porque vocês são assim, nós conhecemos vocês. Né? Por mais que eu não seja, né, uma pessoa muito assim, como posso dizer, de cara agradável, de face, de simpatizante e tal, e tudo, mas eu ando com a verdade. O que eu venho tratar com você ou com qualquer outra pessoa, eu sou verdade. Tenha certeza que eu jamais irei falar mal de você, ou tenha certeza disso. E se alguma coisa vier no meu coração, o Espírito Santo já me tratou. Não é assim. Ore para que esse pensamento não venha no seu coração, porque quem é você para julgar a pessoa daquele jeito? Queridos, isso é viver o reino de Deus, né? Ter um coração segundo o coração de Deus. Amém? Eu só queria tentar falar algo que o Espírito Santo está me incomodando.
aqui nessa passagem é sobre Davi, mas também eu queria tentar esse lance de Samuel, sabe? Se entristecer por causa de Saul. No versículo 35 do capítulo anterior fala assim: nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. O que o Espírito tem me incomodado aqui, e eu já tenho meditado nisso essa semana também. Eu estava falando para ele que eu estava lendo sobre Samuel, sobre Davi, que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Assim como ele tinha um propósito de levantar um rei, um novo rei, porque Saul havia falhado como isso. Porque o versículo 1 fala que Deus falou que rejeitou Saul como rei. Então, a gente precisa entender que Deus tem um propósito para a nossa vida. Mas se nós falharmos, Deus não vai parar. Ele vai levantar outra pessoa. E eu quero atentar aqui Samuel, por quê? Porque às vezes, para nós cumprirmos o nosso propósito, nós vamos precisar abandonar coisas. Vamos precisar abandonar pessoas. Porque às vezes Deus ele trabalha de uma forma que a gente não enxerga, assim como Samuel não estava enxergando. Quando fala de Eliabe, eu tenho certeza que Eliabe era formoso aqui. Porque quando Samuel fala, com certeza é esse que o Senhor vai ungir, Samuel estava vendo com os olhos naturais. Por quê? Porque com certeza na cabeça de Samuel ele estava assim: nossa, como Deus ungiu a Saul. E se você estudar, quando Deus ungiu a Saul, diz que Saul era belo aos olhos. Então acho que na cabeça de Samuel seria outra pessoa do mesmo tipo de Saul. Só que nós precisamos entender que nós precisamos, para cumprir o propósito, às vezes a gente vai perder coisas, pessoas, e era isso que Samuel não estava entendendo. E Deus chamou a atenção dele e falou: ó, até quando você vai se entristecer? Às vezes a gente está entristecido porque nós temos que abandonar algumas pessoas, desfazer algumas alianças que não foi da vontade de Deus. Essa semana mesmo o Senhor me incomodava muito. Porque eu questiono muito o Senhor, eu converso muito com Deus e falo: Senhor, aonde o Senhor quer me levar? Me leve, Senhor, me leve. Não custe o que custar, Senhor. Me leve para esse lugar que o Senhor preparou para mim, porque não há outro lugar melhor senão aquele que o Senhor preparou. Se a gente tentar fazer com os nossos braços e com os nossos olhos, a gente não vai entender o propósito de Deus mesmo. E o Senhor falava no meu coração: Tati, desfaça alianças no seu coração. Porque existem alianças que nós fazemos, humanamente falando, e que o Senhor deseja que nós nos desprendemos. Por quê? Quando o Senhor mandou Abraão sair da tua parentela, por quê? Porque o propósito de Deus, ele começou no pai de Abraão, em Terá. Mas Terá, no caminho, ele encontrou uma terra que foi, aos olhos dele, foi atraente, e ele habitou ali e parou de caminhar. Aí o que Deus fez? Precisava levantar outra pessoa para continuar. Levantou Abraão e falou: sai da tua terra e da tua parentela. Por quê? Abraão precisou sair, perder pessoas para que o propósito fosse cumprido. Então, o Senhor me incomoda hoje a falar isso. Que às vezes nada está acontecendo, você pode estar se perguntando: mas Deus, nada se cumpre na minha vida. Às vezes você precisa, assim, deixar coisas, deixar pessoas, desfazer alianças que o Senhor não ordenou para que você fizesse. Seja sincero com o Senhor: Senhor, eu fiz isso, mas não era da tua vontade. Deixar sistemas, religiosidade, isso é tudo que atrapalha o propósito de Deus na nossa vida. Essa semana eu chorei muito, fui orando pro serviço e chorei muito. Falei: Senhor, eu não preciso de mais ninguém, mas se o Senhor estiver ali, para mim basta. Então, é isso que o Senhor quer de nós, confiança nele, e o propósito dele só vai se cumprir quando nós entendermos isso. Que acima de tudo, é ele que basta. E quando Davi, a gente pode falar: mas Davi, Deus levantou Davi, Davi errou. Gente, eu não vejo na Bíblia nenhuma vez Davi correndo de Deus. Davi sempre correu para Deus. Aceitou a correção. Sempre. Toda vez. Você nunca vê Davi se escondendo de Deus. Ele sempre corria para Deus porque ele sabia que Deus bastava para ele. Sim.
Você não vê Davi adorando nenhum outro Deus. Aleluia. Você não vê Davi cultuando nenhum outro Deus. Toda a adoração de Davi foi para Deus. Aleluia. Mesmo ele. Pode ser que dos 10 mandamentos, 9 ele errou. Mas nesse um que não adorar outros deuses, Davi não pecou. Porque ele sempre corria para os braços do Senhor. E ele entendia isso. Que Deus em primeiro lugar. Coisa que nem Samuel estava entendendo. Então que hoje você se desprenda dos olhos naturais, se desprenda de alianças que o Senhor não te ordenou a fazer, se desprenda de sistemas que têm brecado o propósito do Senhor na nossa vida, da religiosidade, de pessoas que estão atrapalhando o propósito de Deus na nossa vida. A minha oração para vocês e para mim também, que essa semana o Senhor falou muito comigo sobre isso, é isso, que nós possamos entender e olhar os propósitos de Deus com os olhos espirituais. Amém? Amém, queridos. E o propósito de Deus, ele não é algo relâmpago, viu? Ele não é algo assim, ó. Opa, Deus ungiu, opa, é hoje. Não, queridos. O propósito de Deus, ele leva tempo. Davi, ele foi ungido a rei, mas ele não se tornou rei de imediato. Davi, ele foi servir a Saul, o rei. Queridos, o tempo de Deus, o tempo que Deus tem determinado para nós não podemos querer atropelar a hora certa. O mal, muitas das vezes, é que nós pecamos, que nós falhamos, nós erramos, e muitas das vezes nós endurecemos o nosso coração e não temos um coração segundo um servo, é porque nós queremos tudo adiantado. Eu costumo falar sempre que na ressurreição de Lázaro, eu falo que a ressurreição de Lázaro é o propósito, mas o desenfaixar é o processo. Então há um processo para ser passado. Não pule processos. Não. Se você pular processos, o único que perde é a gente. É verdade. Porque a gente se frustra e às vezes a gente acha que Deus não vai fazer mais nada, mas a gente pula, porque a gente ainda não amadureceu o processo, o propósito na hora errada é errado. Talvez você fale, mas não deu certo. Por quê? Porque talvez você interrompeu o processo, pulou etapas e você precisa desse processo. Deus, ele só revela coisas para quem está pronto. Amém. Então, é isso. Amém, queridos? Esteja pronto para o Senhor, queridos. Não ao sistema do homem, não a maneira do homem, ou não conforme o coração do homem, mas conforme o coração de Deus. Conforme o coração de Deus, queridos. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você fazer parte da nossa live. O desejo nosso aqui, queridos, é só engrandecer o nome do Senhor. É fazer com que nós venhamos entender que nós temos um propósito firmado, queridos, em Deus. E que o propósito firmado em Deus, ele não se assemelha ao nosso propósito, ao que nós vemos, né? Mas ele se assemelha, na verdade, à palavra de Deus. As atitudes que estão aqui, colocadas aqui, o caráter que ela determina que nós temos, querido, ela tem que ser colocada em prática através das nossas vidas, dia após dia. E só isso agradar o coração de Deus, nenhuma outra coisa. Amém? Vamos orar? Compartilha essa live também, para que outras pessoas possam ver, né, amor? Sim. A gente vê que tem alcançado várias pessoas. Eu vi que até aquele seu amigo lá, o Galás, ele entrou. Então compartilha a live para que mais pessoas possam se achegar a Deus, ouvir a palavra de Deus, para que possa despertar verdadeiramente para o reino. Amém? Vamos orar, queridos? Feche os olhos aí. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença maravilhosa aqui nesse lugar. Nós queremos, Senhor Deus, ser verdadeiramente filhos Teus, Pai, obedientes à Tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, nos desprender, Senhor Deus, de toda a religiosidade, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos impede, Deus, de ir além, de prosseguir além, de mergulhar mais fundo, Senhor Deus, em conhecimento da Tua palavra, Senhor Deus, em obediência à Tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ser verdadeiramente servos. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Evangelho, Senhor Deus, de Cristo, o Evangelho genuíno, ele veio, Senhor Deus, para servir, não para ser servido, Pai. Ele veio, Senhor Deus, para que nós pudéssemos ter um coração, Senhor Deus, amoroso, um coração, Senhor Deus,
para, Senhor Deus, dedicarmos a outras vidas, a outras pessoas, e não para dedicar somente a nós, ó Pai, porque o Senhor dedicou a vida a nós, Pai, então o Senhor cuida de nós, e nós somos, Senhor Deus, agentes teus, Senhor Deus, para cuidar de outras pessoas, e nós possamos entender o verdadeiro propósito, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família agora, Pai, abençoa cada vida, Senhor Deus, que entrou nessa live, que viu um pouco da nossa ministração, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, a cada família, que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, alegria, paz, Senhor Deus, nessas casas. Que o Senhor venha, Senhor Deus, ministrar os corações. Que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer a certeza, Pai, que vale a pena, Paizinho, viver na obediência à Tua palavra. Que vale a pena, Senhor Deus, ser servo Teu. Que vale a pena, Senhor Deus, pagar o preço, Pai. Que verdadeiramente a nossa vida, Senhor Deus, ela não está firmada nessa terra. Mas a nossa vida, Senhor Deus, o gozo dela verdadeiramente nos será entregue, Pai, na glória, quando nós nos apresentarmos a Ti, Senhor Deus, e o Senhor se alegrar com tudo aquilo que foi feito aqui, Pai, em Teu nome, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, queridos. Amém.